João 4, e 16 a 18, e Yahushua lhe disse: chama teu marido e vem cá. Respondeu a mulher, e não tenho marido. Neste capítulo, vê-se algo muito interessante em si. Pode-se ver esta mulher como a representação da congregação que se encontra entre as nações, já que aqui é Yahushua falando com a samaritana. E é surpreendente porque, para os judeus, os samaritanos eram como animais, mas os judeus rejeitaram Yahushua. Os homens, líderes, sacerdotes, escribas, fariseus, rejeitaram Yahushua como Messias, mas esta mulher samaritana, que viam como se fosse menos que um ser humano, chegou a reconhecer Yahushua, o Messias, nível por nível. Não vou explicar, pois como disse, o capítulo já está explicado no canal O Caminho de Yahweh, mas me parece um capítulo muito importante. Então, só por isso, vou voltar 2 versos atrás do que me havia dito. Desde o 13, Yahushua respondeu: qualquer um que beber desta água voltará a ter sede. Ele estava em um poço, pediu água à mulher. A mulher nunca esperava que um judeu falasse com ela porque eles não falavam. Então ela se surpreende, e além disso era um homem falando com uma mulher. Então ela perguntou ao homem por que ele estava falando com ela. Yahushua mostra sua humildade, seu respeito pela mulher e pelas outras nações, etc. Então depois, Yahushua está explicando que ele mesmo é a água da vida, que ela estava ali recolhendo água que é apenas física, que se toma e depois se descarta, e já se volta a ter sede, enquanto que a água de Yahushua é uma água de vida eterna. Então diz: qualquer um que beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Zweitausenden Yahushua foi ao poço, curiosamente, e sempre faço essa piada. É muito curioso que na escritura vemos sempre que as pessoas iam ao poço e encontravam esposo ou esposa, dependendo da pessoa que era. Aqui vemos Yahushua indo ao poço e encontrando-se com uma mulher, porque ele é como o Messias, o noivo que traz a água da vida para a congregação, e Yahushua, curiosamente, se o vemos no aspecto profético deste capítulo, Yahushua representa o Filho do Homem. A segunda vinda, o poço de água representa o Messias, de quem bebemos a água da vida. Essa mulher representa a congregação que se encontra entre as nações. Sendo vista como uma gentia, a mulher disse: soberano, dá-me essa água para que eu não tenha mais sede nem venha aqui tirá-la. Então ela continua, focada no físico, ainda não entende, ela pensa que é uma água especial que acabou de sair, que se beber não terá mais sede nunca mais. Então ela diz que está salva. Dê-me essa água para que eu não precise vir aqui buscar água porque é muito cansativo. E Yahushua lhe diz: chame seu marido e venha aqui. Agora a congregação em si, os escolhidos, encontram-se entre os muitos, porque muitos são chamados, poucos os escolhidos. E entre muitos foi ensinada uma doutrina falsa na qual o marido, na verdade, é o falso Messias. E não só. Em geral se ensina sobre o falso Messias como se fosse o verdadeiro, mas também há muitas denominações diferentes. Então se fala de vários, porque embora usem, bem, uns falam o nome de Jesus, outro Yeshua, outro Yeshua. Os árabes, Isa. Bem, em si os muçulmanos lhe dão um nome diferente. Mas não só isso, como também ensinam doutrinas diferentes. Então, para uma religião, como eles dizem, Jesus aceita tais coisas e está contra tais coisas, mas em outra religião é o contrário às vezes. Então, como pode ser o mesmo, se aqui está de acordo e aqui não está de acordo, segundo a doutrina daqui e a doutrina de lá? Então Yahushua pergunta: bem, ele diz: vá, chame seu marido e venha aqui, como dando a entender: vá, traga seu chefe, para que ele também possa receber, para que ele também possa entender. Mas também Yahushua estava dizendo isso porque sabia com quem falava. A mulher respondeu e disse que não tinha marido. Repito, como a congregação verdadeira que se encontra entre as nações e não aceita ou não. Chegou ao ponto de reconhecer que aquele que lhe ensinavam era falso ou algo estava errado. E por isso, preferem nem sequer mencioná-lo. Porque o que vem a seguir, bem, disseste não tenho marido. Porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, Yahushua sabia da vida dela. Isso com certeza a pegou de surpresa. Ela tinha tido 5 maridos. Curiosamente, a Torá são 5 livros. O povo de Israel que também se misturou e terminou ali como samaritanos. O povo de Israel, depois de receber o pacto no Sinai, que são os 5 livros da Torá, quebrou esse pacto como rompendo o casamento, sendo infiel. E por isso, Yahweh se divorcia do povo. Em Jeremias. Então vemos aqui porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Como repito, o pacto da Torá que foi quebrado, e depois ter estado com o falso Messias, que não é o marido.